Fala meu povo, bem-vindos ao canal da Martin Flowers Productions e esse é um canal que nós falamos de audiovisual no esporte. E no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês em linhas gerais os 3 tipos de atletas que nós trabalhamos no meio de esporte. Lembrando que eu vou estar falando de uma maneira geral de cada categoria, né, de atleta, entre aspas, e como que a gente lida com eles, né? Então vamos lá, tem 3 tipos de atletas que a gente pode trabalhar. O primeiro grupo é o atleta profissional. O atleta profissional, ele é um atleta que, primeiro, ele vive do esporte. Ele é um atleta que ele ganha dinheiro com o esporte que ele trabalha nesse esporte. É uma profissão dele desempenhar performance nesse esporte. Ele possui, a maioria dos atletas, obviamente, patrocínio. Porque as marcas querem estar com esse atleta porque ele representa algo para elas que faz sentido, como performance, como o estilo de vida dele, mas normalmente está muito relacionado à performance. E terceiro, o atleta profissional é um atleta que tem mais pressão no sentido para resultados. É um atleta que todo evento que ele está presente, participando, ele tem uma pressão natural bem mais elevada do que as outras categorias de atletas, porque ele precisa externar performance, ele precisa resultar performance, porque ele vive disso, ele tem patrocínios, está diretamente relacionado a esses resultados aqui, que isso daqui vai gerar retorno para a família dele. Então, o atleta profissional, quando ele está competindo, ele está num momento bem delicado ali que ele precisa, de fato, buscar resultado. Beleza. E como que nós, como mídia, quando nós estamos cobrindo um atleta profissional, quando a gente está seguindo ele na prova, como que a gente tem que agir, né? Como que a gente tem que trabalhar com esse cara? Assim, tudo que eu vou falar aqui são conselhos daquilo que eu vivi, daquilo que eu vi e o que eu sinto na hora de trabalhar com atletas profissionais. Como a gente está lidando com uma pessoa que tem mais pressão do que o normal, é um momento que nós temos que tomar muito cuidado em como interagir com ele em algumas partes determinadas do evento, principalmente na parte de aquecimento e na parte de dispersão, após uma prova ou após o evento que ele se colocou a fazer, né? Então, essas duas partes são as partes mais delicadas, porque na parte de aquecimento ele está num momento mais delicado de concentração. E na parte de dispersão, dependendo do resultado dele, pode ser um resultado ruim ou positivo, pode ser um momento que você precisa também tomar um pouco mais de cuidado para falar com esse atleta, porque normalmente ele está digerindo todo o evento, tudo que acabou de acontecer. Se ele teve um resultado positivo, show de bola, não tem o menor problema, você pode ir lá, você pode conversar com ele, ele vai estar mais aberto com isso. Mas depende, tem horas que o atleta que ganhou uma prova, ele está tão extasiado, ele está tão feliz, ele está tão imerso ali naquela conquista que não é conveniente também você fazer perguntas, você precisa apenas cobrir e reportar o que está acontecendo, você não engaja nele, espera ele digerir um pouco aquela da vitória dele, ele assimilar o que está acontecendo para então você chegar para ele e fazer uma pergunta relevante para aquele momento. Mas a parte de perguntas tem que ser um vídeo específico porque depende de cada situação e eu preciso mostrar alguns cenários aqui para eu apontar perguntas relevantes que você faz para um atleta quando ele ganha, quando ele perde, enfim, tem vários cenários que a gente tem que analisar e tem que ser um vídeo específico para isso. Mas, voltando para o atleta profissional, na parte de aquecimento é um momento também que você precisa, maioria dos casos, assim, se afasta, deixa o cara se concentrar porque ele está se preparando mentalmente
para de fato entrar na arena, entrar na sua prova, largar na sua corrida e desempenhar aquilo que ele tanto treinou. De novo, lembra que um atleta que leva isso como profissão, a vida dele depende disso. Todo o tempo dele, energia, tudo é para aquele momento. A gente tem que ter muita sensibilidade para isso e entender que é algo extremamente importante. Então, na maioria das vezes, tanto no warm-up quanto na dispersão, eu mais reporto o que está acontecendo do que me engajo com o atleta. Porque eu sempre gosto de dar espaço para ele poder vivenciar aquilo de uma maneira natural, de uma maneira que ele não pense que ele precisa entregar algum tipo de conteúdo. Essa é a forma que eu costumo agir. A próxima categoria de atleta é o atleta amador. É interessante aqui o atleta amador porque ele pode ter características de atleta profissional também. O grande ponto do atleta amador é que ele, normalmente, claro, tem atletas que são fora da curva. Ele não tem o ganha-pão atrelado ao esporte. Normalmente, ele já tem um trabalho por fora que ele paga as contas, né? Então, é um atleta que não ganha dinheiro com o esporte, né? Aí que tá, a gente entra numa categoria que pode ter e pode também não ter patrocínio. Isso vai depender de outros fatores, mas eu vou colocar aqui que ele talvez patrocínio. E quando a gente fala em pressão, né, no grau de pressão, eu vou colocar que ele tem e não tem pressão. Como assim? Porque o que acontece? O atleta amador tem dois subnichos do atleta amador. Tem o atleta amador, que se a gente colocar numa escala, vamos colocar nesse quadradinho aqui, vamos falar que tem um elevador aqui do topo, né? A gente tem um elevador aqui que tem esse estágio e esse estágio. Atletas amadores que estão aqui, bem no topo. E o que isso significa? Que normalmente o atleta que está no topo ali, já quase se profissionalizando, é um atleta que ganha provas, que ele tem uma performance no esporte que já é comparável aos atletas profissionais, pode ser que ele tenha bem mais patrocínio, e às vezes, eventualmente, ele já está transformando a vida dele para, de fato, ele desempenhar a profissão de ser atleta. Então pode ser que ele já está ganhando algum tipo de dinheiro e não está tendo uma profissão fora do esporte. Então esse estágio aqui de um atleta amador quase profissional é uma forma de agir que é diferente do atleta que está aqui na base, né, dos atletas amadores, aqui no meio. O cara que ele não ganha dinheiro com o esporte, não tem patrocínio, né? Sem patrocínio, vou colocar de P aqui, né? Sem patrocínio. E ele também tem níveis diferentes de cobrança e pressão aqui nessa escala aqui do atleta amador. Quanto mais baixo o cara tá no nível de performance aqui, ele tem menos pressão, né? Na teoria, na prática pode ser um pouco diferente. E quanto mais ele está lá em cima, pode ser que ele tenha mais pressão. Então a pressão ela é um pouco relativa. Depende muito do contexto, da onde esse atleta se encontra, da onde que ele está vindo. Porque pode ser que é um atleta que ele vem de um histórico de lesão e ele está voltando de alguma coisa que ele passou, então ele não está com uma pressão grande de entregar resultado, porque ele, enfim, está voltando, né? Mas pode ser que é um atleta que ele quer desempenhar muito bem numa prova para se profissionalizar ou para chamar a atenção de marcas, ou enfim, porque é um sonho dele. Não, é difícil aqui. Cada contexto é um contexto no atleta amador. Então é meio que uma caixinha de surpresa. Precisa ter um pouco mais de cuidado no contexto que esse atleta se encontra para você saber lidar com ele, né? Então vou colocar aqui uma pressão relativa dependendo do estágio que ele está aqui, certo? Ok, então vamos lá.
Como você, como mídia, quer produzir conteúdo, como é que você vai lidar com um atleta amador? De novo, vamos colocar num cenário de área de aquecimento e área de dispersão, pré-prova e pós-prova. De um atleta amador, como eu havia dito, você precisa entender um pouco mais o contexto dele, investigar um pouco mais a vida dele para ver como que está o nível de pressão e quais são as expectativas que ele tem em relação àquela prova que ele vai fazer ou aquele evento que ele vai participar. Tendo dito isso, se tiver uma pressão um pouco mais baixa em relação às expectativas que ele tem de performance, eu normalmente me engajo mais com o atleta. Então, eu faço mais perguntas, eu estou mais, digamos que, em cima dele ali na área de aquecimento. E na área de dispersão, dependendo do resultado, é uma área que eu sempre fico um pouco mais distante. Eu leio como que está ali a postura do atleta, dependendo de como ele foi. E aí eu me reengajo com ele para entender como é que foi a prova, como é que foi o evento e investigar ali as emoções dele para externar isso no conteúdo. Então, essa balança que eu costumo dar mais um olhar quando eu trabalho com atleta amador. Passando para a próxima categoria de atleta, que é o atleta que digamos que a gente encontra com mais abundância, né? Que é o atleta recreativo. O atleta recreativo, digamos que é o atleta mais divertido de trabalhar, porque o nível de pressão dele é sempre baixo. Ele definitivamente não ganha dinheiro com o esporte, né? Então ele trabalha normalmente, tem o seu emprego das 9 às 18, ou tem a sua empresa, enfim. O esporte para ele justamente é uma válvula de escape e ele não treina tão assiduamente assim para buscar performance ou nada do tipo. Ele está realmente tendo uma recreação com essa parte de prática esportiva. Ele também não tem patrocínio, né? Não, patrocínio e pressão zero, né? Então, independente do resultado que ele tiver aqui, claro, de novo, tem atletas que, enfim, por mais que o cara seja recreativo, ele pode ser que ele esteja se cobrando um pouco mais ali naquele evento, mas normalmente, tipo, cara, 95% das vezes, né, esse atleta tá com uma pressão muito tranquila, fazendo a sua prova ali ou o seu evento numa boa, sem tanta pressão. E como nós de mídia podemos lidar com esse atleta recreativo? Cara, se engaja mais com ele. Então, às vezes, dá uma palavra ali de confiança, estar ali com ele e mostrar para ele que ele é importante, né? Porque normalmente o que eu percebo é que o cara que é mais recreativo, quando a gente chega com a câmera perto dele, ele fica meio envergonhado porque ele meio que não se sente no direito, é muito subconsciente disso, ele não se sente muito no direito de ter imagem, de ter, não imagem, mas de ter aquele holofote de mídia, né? De receber uma bela foto, um videozão dele, porque ele imagina que isso é só coisa de atletas que tem muita performance, né? E normalmente é isso, né? A gente vê a mídia indo para o primeiro colocado e não para aquele que está ali no bolo ali ou que não tem muita performance. E ele recebendo isso, contratando uma cobertura de mídia para um evento e recebendo isso, ele fica um pouco meio sem jeito, dá para sentir isso. Então, é um cara que você precisa deixar ele à vontade, né? Precisa dar importância para ele naquilo que ele está fazendo, né? E não deixar ele acanhado pelo fato de ele ter uma câmera ali perto dele, né? Não sei se eu estou sendo muito claro no que eu estou querendo dizer. Diferente do atleta profissional, que ele já está acostumado com mídia, câmera, foto e tudo mais, ele está acostumado com isso porque ele tem patrocínio, ele ganha dinheiro disso, ele precisa que a imagem dele esteja sendo veiculada por aí. E o atleta amador, que ele usualmente, se é cara topo de pirâmide, ele também já tem um patrocínio, ele já está começando a ganhar dinheiro com o esporte, então ele já está se acostumando com isso, então já não é um problema com ele.
Já quem está ali um pouco mais baixo na pirâmide da performance dentro da classe de amadores, ele também pode ter um pouco de característica do atleta recreativo no sentido de ficar meio acanhado quando a gente fica com a câmera para fazer um vídeo, para fazer uma foto dele. Então, é importante você deixar ele à vontade e, cara, falar, meu, chegou o seu momento, vai lá, dá o seu melhor, porque a beleza do esporte é isso, né? É ele se superar e é ele se propor a algo e deixar tudo naquele momento. A gente vai estar contribuindo para que ele tenha uma boa experiência na prova que ele está indo fazer. Basicamente nesse vídeo a gente abordou sobre o atleta profissional, o amador e o recreativo. Para cada um a gente precisa trabalhar em alguns vídeos específicos, principalmente na parte de como é que funciona o mercado para cada atleta, né? Porque normalmente o atleta profissional, uma marca te contrata para cobrir esse atleta, né? É difícil às vezes um atleta profissional diretamente chegar até você e te chamar para fazer o conteúdo dele, né? Normalmente já tem marcas ali que que te contrata para você justamente fazer o conteúdo desse atleta, veiculando a marca que te contratou. O atleta amador não. O atleta amador também depende se é topo de pirâmide ou se está ali no bolo ali da performance dos amadores. Normalmente quem está no bolo do atleta amador te contrata pessoalmente. Quem já está em topo de pirâmide normalmente já são empresas que te contratam para fazer o conteúdo desse atleta. Mas também não impede que o próprio atleta chegue até você e te contrate para fazer foto ou vídeo. O atleta recreativo não, 100% das vezes você vai tratar diretamente com ele e você cria até uma relação de amizade, assim, de não que você não possa ter com os outros, obviamente, mas eu sinto que com o atleta recreativo você cria um pouco mais de laço. Pelo menos comigo é o que acontece na maioria das vezes. Beleza? Eu acho que é isso. Tem mais alguns pontos aqui pra gente estar falando, mas aí eu acho que eu vou fazer um vídeo específico para cada um. Principalmente alguns principais erros e coisas que funcionam para mim na hora de fazer cobertura de mídia em cada um desses atletas. Show? Eu espero que eu tenha dado uma luz para você de como que funciona, né? Quais são as categorias de atleta e como que eu lido com cada um deles. De novo, tudo que eu falo aqui no canal da produtora é muito relacionado à minha vivência, tá? Não estou falando que é certo ou errado. Cada um pode fazer de uma forma diferente, pode ter uma visão diferente, tá tudo certo. O importante é eu passar para vocês aqui o que eu vivi e como que eu faço para que vocês se espelhem nisso, né? E potencialmente peguem alguma coisa que eu estou fazendo aqui e traga isso para a operação de vocês, que eu acho que é o intuito desses vídeos. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você acha que esse vídeo pode ajudar uma pessoa que você conhece, compartilhe. Se inscreva no canal se você quer saber dos próximos vídeos que virão. E é isso. Beijo pra vocês. Até a próxima.